Estamos de volta, então, aqui na nossa plenária. E o tema agora, como anunciamos, é Reforma Trabalhista e Segurança Jurídica, matérias passíveis de alteração pelo Judiciário. Nosso convidado para este painel é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues, quem convidamos agora ao palco. Seja muito bem-vindo, ministro. Para lhe acompanhar durante este tema, convidamos também o Dr. Auro Vidigal, advogado do Sindivarejista. E o presidente do Sindivarejista e anfitrião do nosso congresso, Sebastião Abrita. Presidente, é com o senhor. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Pessoal, desculpa o atraso aí, mas você sabe que a agenda arrochou no primeiro aí, mas agora nós vamos pegar firme, porque depois nós temos uma palestra motivacional com o Marcos Anqueta aqui, que também está com horário apertado de voo. Mas, ministro, vamos que interessa, né? Bom dia aí, obrigado aí pela sua presença, para engrandecer ainda mais o nosso congresso aqui em Brasília. Doutor Auro Vidigal, pediu o doutor Auro Vidigal para subir aqui nessa juridiquês dele, né? Os advogados que entendem, né? Nós somos mais da prática, né? Da vivência. Então, vamos dar início aqui. Passar uma breve fala com o doutor Auro, depois o ministro vai tomar a palavra aí, tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu acho que este é um grande momento que a gente está vivendo na nossa sociedade, um momento de transições, um momento de modificações. E isso afeta diretamente as nossas empresas, exatamente quando se trata de relações de trabalho. Nós temos aí uma reforma trabalhista recente, 2017, ela vem sendo debatida e discutida dentro dos nossos tribunais, e nada melhor do que o nosso ministro Douglas para poder traçar alguns aspectos da nossa reforma, aquilo que pode efetivamente traduzir em uma melhor relação entre capital e trabalho. Ministro, será um prazer ouvi-lo. De forma que você quiser. Bom dia a todos. Eu vou pedir licença para falar em pé e usar o púlpito. Vou precisar do passador do PowerPoint. Dizem que nas exposições de hoje, para não correr o risco de uma exposição cansativa e enfadonha, recomenda-se um PowerPoint. Mas eu antecipo que tem alguns problemas de relação com o PowerPoint, porque acabo me esquecendo dele e divagando um pouco além dos limites dos registros que foram expostos, apresentados na peça. Mas eu quero cumprimentar, presidente Abrita, pela feliz realização deste importante evento, um evento que reúne empresários de todo o país, que reúne também advogados, pensadores, pessoas que vivem o universo das relações de produção, das relações de trabalho, e que trazem aqui as suas contribuições, as suas expectativas. Também quero saudar o doutor Auro, um querido amigo, que foi responsável, talvez responsável, ao final da exposição, poderemos julgar, pelo convite para que aqui comparecesse, para trazer algumas ideias, algumas reflexões sobre um tema que me é muito caro, que é o tema da segurança jurídica. Obviamente, esse tema tratado no contexto da nossa reforma trabalhista de 2017. Nessa minha exposição, eu pretendo, enfim, trazer algumas breves notas sobre os fundamentos do direito do trabalho no Brasil, o porquê de o direito do trabalho no Brasil, que foi alvo, na sua fração coletiva da organização sindical, do excepcional painel anterior, e cumprimento os expositores aqui presentes. Disse ao doutor Flávio que seria um grande prazer seguir ouvindo os Flávios também, doutor Antônio, que trouxe uma colaboração expressiva, porque nós vivemos um momento de transição, um momento de profunda transformação nos modos de organização produtiva, na forma de prestação de serviços, e prova disso foi um dos tópicos tratados da plataformização ou da uberização
da economia. Impactos os mais diversos estão sendo gerados, causados às relações de trabalho, e, obviamente, se coloca em perspectiva a adequação da nossa legislação a esse cenário novo, esse cenário que é marcado por uma expressão muito utilizada, que é a disrupção, essa interrupção de um curso natural, de um processo histórico, a partir precisamente do advento da tecnologia. Mas, quando falo, então, sobre esses fundamentos do direito do trabalho, nesse momento que estamos vivenciando, me vem à mente algumas imagens, algumas reflexões interessantes. E a primeira delas tem a ver com um texto escrito lá, meados do século XVIII, por Jean-Jacques Rousseau, um texto que o fez vencedor de um concurso de monografia promovido pela Academia de Dijon, na França, e que procurava responder a uma pergunta intrigante: o progresso, o desenvolvimento, a restauração das artes e da ciência contribuiria para o aprimoramento moral da sociedade? Rousseau respondeu negativamente, adotando uma postura bastante cética, e esse ceticismo gerou uma reação universal àquela altura. Ele teve que se explicar várias vezes o porquê de negar à ciência um compromisso com a virtude, o que nós, obviamente, não podemos concordar, e ele próprio refluiu na sua visão inicial, num texto que sugere uma série de paradoxos como conclusões distintas, partindo de uma mesma premissa. Mas essa ideia de Rousseau é uma ideia seminal que problematiza a ideia da ciência nessa perspectiva de adesão, de compromisso com um quadro mais civilizatório, ou com a melhoria das condições sociais de vida da população em geral. E, ao fim e ao cabo, nós sabemos que a ciência não é neutra, que a ciência não é em si um problema. O problema talvez resida na forma como a ciência é utilizada. Todos vivemos hoje muito bem com a tecnologia, são tantos os aparelhos celulares que estão aí sendo manejados. De algum modo, nós adquirimos o dom da ubiquidade, estamos em vários momentos ao mesmo tempo, já se fala em metaverso, podemos manter relações concomitantes, paralelas em diferentes universos. O trabalho se faz também por meio do telefone celular. Enfim, há um momento de transição, de ruptura sem precedentes na nossa história. Mas eu quero falar sobre segurança jurídica. De novo, peço escusas, a minha relação com o PowerPoint é uma relação sempre problemática e problematizável. Segurança jurídica e reforma trabalhista. Falar, como disse o Dr. Auro, de que nós estamos ainda vivendo um momento de assimilação, de adaptação das novas regras que foram trazidas, e dizer que não é fácil mudar. Não é fácil mudar porque nós, obviamente, convivemos, quando menos, desde a década de 30, com um modelo de organização de relações de trabalho, que pela sua perfeição ou pela sua consistência, como foi remarcado no painel anterior, acabou seduzindo corações e mentes, e toda separação de um modelo como esse será sempre litigiosa. Parece não haver um mundo possível que não seja esse que foi vivido entre nós desde 43, com a consolidação das leis do trabalho, mas essa ideia que se manifesta numa série de julgados que, por exemplo, reconhecem trabalhadores que utilizam as plataformas de aplicativos aí, né, como empregados, buscando expandir a CLT, os conceitos legais de empregado e empregador, aquela ideia central da subordinação jurídica para esses novos modelos de relação produtiva, relação de trabalho. E nós precisamos, enfim, trabalhar para que o Poder Legislativo, que é o espaço natural vocacionado à produção de regras de comportamento, assuma a sua responsabilidade. Nós, quando falamos em segurança jurídica, obviamente, queremos ter certeza de que nossos comportamentos estão de acordo com as prescrições da ordem jurídica. E, obviamente, a segurança é um valor inerente, imanente à nossa condição humana. Nós queremos segurança física, segurança emocional, segurança patrimonial, segurança no emprego, segurança no nosso tráfego social, nas relações jurídicas que celebramos. E o Poder Judiciário cumpre uma função muito importante de interpretação e aplicação de regras. E, nesse momento em que nós vivemos, há uma certa turbulência, uma insegurança em relação aos contornos da reforma trabalhista. Não por outra razão, os mais de 100 dispositivos da CLT que foram alterados
muitos deles receberam impugnações perante a Suprema Corte. Nosso Supremo Tribunal Federal foi chamado a enfrentar diversas ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de inconstitucionalidade, arguições de descumprimento de preceito fundamental, a exemplo do que ocorreu no painel passado, o tema da ultratividade, e eu confesso que fiquei com a língua coçando para defender um pouco o Tribunal Superior do Trabalho, quando avançou para reconhecer a ultratividade da norma coletiva. E aqui talvez me permita, presidente, doutor Auro, abrir um parêntese, queridos amigos e amigas que me concedem as suas atenções. O que fez o Tribunal Superior do Trabalho foi nada mais, nada menos do que, num contexto também de transição, a reforma do Poder Judiciário de 2004, a Emenda Constitucional 45, introduziu uma cláusula do comum acordo. Nós podemos não concordar, e eu sempre fui um crítico do poder normativo da Justiça do Trabalho, essa atuação política, que não é jurisdicional, que foi outorgada lá no alvorecer do nosso sistema trabalhista, para os tribunais do trabalho, uma função essencialmente política de criação de normas, regras que vão ser observadas nos contratos de trabalho. Os juízes do trabalho não são, eu sempre defendi isso, os mais autorizados a definir o que é bom e o que não é bom para as partes, os atores sociais. Eu sempre tive muita dificuldade em julgar dissídios coletivos porque não conhecia os impactos econômicos que decorreriam da concessão de um reajuste de X ou Y%. Por que nós deveríamos ter essa responsabilidade? Uma responsabilidade imensa que, sempre exercitada a partir de uma lógica de um processo judicializado, continha uma série de limitações. Nós não tínhamos e não temos ainda hoje condições de examinar os impactos dessas decisões que concedem reajustes, pelo menos reajustes, para não dizer uma série de outras vantagens, e isso pode gerar situações calamitosas, porque o modelo que nós vivemos de enquadramento sindical congrega empresas de diferentes portes, não é? E o reajuste de 5% para uma pode representar a falência para outra. Seja como for, o fato é que o TST, quando editou a súmula 277, quando a reviu para dizer que as normas coletivas deveriam projetar os seus efeitos até a superveniência de uma outra norma coletiva ou uma decisão normativa, apenas buscou reestabelecer um equilíbrio que é essencial, equilíbrio mínimo nessa relação entre trabalhadores e empresários. E o fez por quê? Porque a cláusula do comum acordo foi pensada num contexto de mudança da organização sindical que não se efetivou. Então, nós tínhamos lá no artigo 616 da CLT uma obrigação de comparecimento às antigas delegacias regionais do trabalho, as chamadas mesas de negociação, porque no sistema anterior o diálogo social ele é necessário, ele é permanente. E essa necessidade se faz presente mesmo hoje nesse sistema, inclusive com base na Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, porque uma das principais inovações foi lançar a negociação coletiva no palco central desse sistema de regulação. Nós tiramos o Estado deixou de ser o ator central da definição de regras e colocamos essa alta responsabilidade nas mãos dos atores sociais. Como o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a cláusula do comum acordo estava sendo mal trabalhada, mal experimentada, considerou que o dever de diálogo social, que acaba de ser reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 638 de sua tabela de repercussão geral, deveria ensejar a subsistência, a sobrevivência das negociações coletivas. Ou seja, nós sabemos, o diálogo social permanente é algo inerente a essas relações de trato sucessivo, decorre da própria boa-fé objetiva, que é fundamento axiológico da teoria geral dos contratos, e, portanto, o TST apenas caminhou na direção de dizer o seguinte: olha, enquanto não houver uma nova negociação ou uma sentença normativa, que se cumpram as condições que já foram previamente estabelecidas, incorporadas, assimiladas aos custos, enfim, precificadas, enfim, já assimiladas pelos atores empresariais. Foi isso, em síntese, e eu aqui talvez, doutor Flávio, não estou aqui defendendo, né, o tribunal, mas apenas explicando as boas intenções que levaram o Tribunal Superior do Trabalho a produzir aquela diretriz que acabou sucumbindo frente a um julgamento do Supremo Tribunal Federal.
Mas a segurança jurídica, de novo, voltando ao PowerPoint, a segurança jurídica é um dos valores mais caros ao Estado democrático de direito. Nós que atuamos no Poder Judiciário somos colhidos de perplexidade quando percebemos, por exemplo, que decisões do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior do Trabalho, ou do Superior Tribunal de Justiça, enfim, de quaisquer desses órgãos de cúpula do sistema judiciário, que tem por função a pacificação da interpretação do direito no Brasil, essas decisões são descumpridas, ignoradas solenemente por outros atores do Poder Judiciário. Essa ideia de insegurança revela uma falta de maturidade institucional. É muito importante lembrar que os juízes têm uma série de garantias, de prerrogativas, entre as quais a vitaliciedade. Nós não podemos ser punidos pelo teor das decisões que proferimos, temos liberdade decisória, mas essa liberdade se insere num sistema muito maior, um sistema público de prestação de serviços judiciários. E, portanto, a liberdade é contingenciada ou ela é relativizada justamente para que a sociedade destinatária dos serviços judiciários possa saber qual é o exato sentido da ordem jurídica, o que é possível, o que é permitido, o que é obrigatório. E, portanto, a segurança jurídica é um vetor importante da atuação do Poder Judiciário. E o professor Humberto Ávila, que é um grande pensador deste instituto, enfim, estávamos aqui com um convidado da Alemanha, o professor Humberto Ávila publica também na Alemanha, obras referenciais em torno do tema da segurança jurídica, estabelece, quando menos, 3 dimensões, 3 níveis de reflexão para a segurança jurídica. A primeira delas é o que se chama, a palavra é feia, mas é preciso dizer, cognoscibilidade, conhecimento. Nós precisamos saber qual é o exato comportamento que o legislador espera de nós, até para que possamos exercer a liberdade. A liberdade é um direito fundamental. Eu, obviamente, sei qual é o sentido da norma e terei liberdade até para transgredi-la. Isso não é o ideal, não é o que desejamos, obviamente, mas sabendo o que é esperado e transgredindo, eu posso esperar também as consequências que decorrem dessa minha escolha. A primeira dimensão, portanto, exige conhecimento e ela é imposta ao legislador, que não deve usar palavras ambíguas, vagas, que geram dúvidas que são traduzidas em disputas judiciais e que acabam trazendo o Poder Judiciário para uma atividade de integração da ordem jurídica, de complementação, de clarificação daquilo que se produziu no Congresso Nacional. O professor Humberto Ávila, uma vez mais, lembra que no direito comparado, nos Estados Unidos, na Alemanha, direito ambíguo, norma vaga, é inconstitucional. Porque a segurança jurídica é um direito fundamental, sim. Ainda que nós pudéssemos problematizar a ideia de que não há no texto constitucional uma clara, expressa, inequívoca referência à segurança jurídica, o que é mesmo problematizável, é óbvio que nós convivemos com expressões da segurança jurídica em diversas passagens do texto constitucional. O próprio artigo 5º, inciso 36, é expresso no sentido de que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, os contratos que são celebrados e a coisa julgada. Também no artigo 6º se fala em segurança, ali com o sentido de segurança física, mas, obviamente, nós podemos falar em segurança na mobilidade urbana, segurança alimentar, enfim, uma série de dimensões desse fenômeno, desse valor que é a segurança. Mas, ainda voltando ao professor Humberto Ávila, disse eu que a primeira dimensão é essa do conhecimento ou da cognoscibilidade. Há uma segunda, que é a da estabilidade, uma dimensão pretérita. Os atos que são praticados no passado, de acordo com o sentido da ordem jurídica então prevalecente, devem ser respeitados no futuro ou no presente. Nós não podemos retaliar o passado. E aqui, uma vez mais, é preciso reconhecer que a nossa legislação trabalhista é fruto de um tempo histórico. A CLT data de 43, sofreu uma alteração substantiva em 2017, mas nós não podemos retaliar o passado
como parece ter acontecido, sem uma previsão de transição para a nossa organização sindical, especificamente na fração alusiva ao custeio. Não há como retaliar o passado, entendendo que foram inadequadas as opções produzidas por aqueles que nos antecederam. E, por fim, a terceira dimensão, que é uma dimensão prospectiva, futura, que envolve a proteção da confiança. E aqui o Poder Judiciário tem um papel relevante. Nós precisamos mesmo respeitar a força e o vigor dos atos que são praticados no presente, no futuro. Enfim, também na legislação infraconstitucional temos expressões, manifestações deste valor segurança jurídica. E a primeira vez que me lembro de ter visto uma claríssima alusão é a da Lei do Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99, uma lei moderna, uma lei que enuncia uma série de princípios importantes, entre os quais o princípio da segurança jurídica. E, recentemente, em 2018, essa outra lei, que tem nome de chocolate, de uma fábrica de chocolate, Lindby, né? Ou é Lindt, né? Não estou fazendo aqui o comercial. Mas essa lei sofreu uma alteração importantíssima, capitaneada, essa modificação, pelo hoje ministro do Tribunal de Contas da União, mineiro de boa cepa, Antônio Anastasia, que trouxe essa colaboração fundamental na perspectiva da realização da segurança jurídica. Mas, além disso, essa lei trouxe também uma obrigação para administradores, julgadores, no sentido de dimensionar as consequências das escolhas interpretativas que são produzidas. É o chamado consequencialismo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando for comentar um pouco mais alguns temas da reforma trabalhista que ainda seguem permeados ou envoltos numa névoa de incertezas. Mas o problema da segurança jurídica passa também necessariamente pelo sentido das palavras. Há muito tempo a filosofia da linguagem desvendou uma verdade algo incômoda, qual seja a de que não se controla o sentido a partir das palavras. O sentido das expressões é fixado pelo uso social que nós, a elas, palavras, atribuímos. E é interessante lembrar, então, aqui uma crônica do Antônio Prata, publicada em 2014, muito interessante, sobre a pátria dos ponteiros. Eu não sei se conhecem, mas é muito interessante, retrata a história de um alemão, Fritz, que trabalhava no Brasil, percorria várias regiões, vendia e dava manutenção a equipamentos de tomografia computadorizada. E ele se encontra, então, com um brasileiro e percebe que, logo de cara, o Fritz encomenda uma feijoada. E ele pergunta, olha, está muito bem adaptado ao Brasil, né? Percebo que conhece a nossa gastronomia. Eu estou aqui, pessoal, dando uma floreada. Não é exatamente essa história. Estou adaptando, até porque toda leitura é uma releitura, toda interpretação é uma reinterpretação. Mas o Fritz responde, olha, eu tenho algumas dificuldades, porque brasileira, quando fala que está chegando, eu não consigo entender o que significa estou chegando. Estou aqui num restaurante, telefono para o amigo diz, estou chegando, eu me levanto e olho para a porta e o amigo não chega. O que acontece? Não é o problema do atraso em si, é o problema da dificuldade de admiti-lo, né? De admitir o atraso. E prossegue, me explica o que significa no Brasil, estou chegando. E aí o brasileiro responde, olha, meio constrangido, pensou em mentir, mas não, vou falar a verdade. Estou chegando quer dizer que eu ainda vou sair. E ele, poxa, mas vai sair ainda? Vou sair. Tá bem, mas então me explica o que significa estou saindo. Estou saindo significa que ainda vou tomar banho, botar a roupa para lavar e dar comida para os cachorros. Poxa, mas que situação complexa o Brasil. Mas há mais. Duas outras questões. 5 minutinhos. O que significa 5 minutinhos? E o brasileiro, uma vez mais, com toda a dificuldade, diz, olha, aí é uma questão flexível, pode representar 10, 15, 20 minutos. Percebam, e 15 minutos representa o quê? Uma eternidade.
Nós que somos felizes vítimas das nossas esposas que se arrumam, sabemos o que significa 5 minutinhos, não é? Mas é só talvez uma passagem algo cômica para mostrar que o sentido das palavras no Brasil depende mais da vontade do sujeito do que da realidade que buscam exprimir, não é? E isso é um problema quando nós trazemos essa prática para dentro do Poder Judiciário, até porque nós operamos com regras e princípios. Me perdoem se eu estiver sendo um pouco enfadonho com técnica jurídica, o juridiquês, presidente. Mas a ordem jurídica ela é composta por regras e princípios. Regras são comandos bem diretos, claros e objetivos, e os princípios são normas plásticas, normas mais abertas, que descrevem estados ideais, cenários idílicos que nós precisamos trabalhar para realizá-los. Por exemplo, dignidade da pessoa humana, moralidade administrativa, devido processo legal, eficiência administrativa. São muitos os princípios cujo sentido é traduzido em outras normas mais concretas, palpáveis, que são as normas regras, o que é permitido, o que é proibido, o que é obrigatório. Então, nós precisamos de clareza, mas nós também no Poder Judiciário vivemos um momento novo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, em que os princípios, a partir do segundo pós-guerra, experimentaram uma mutação de sentido, ou seja, eles se tornaram normas passíveis de invocação imediata na solução de casos concretos. O que eu quero dizer? Antes, os princípios eram ideias que deveriam balizar a atuação do legislador na criação de regras, ou ideias também, os princípios, que deveriam nos auxiliar na interpretação das regras. Hoje, os princípios são aplicáveis diretamente, inclusive para invalidar as próprias regras. E nós, no Poder Judiciário, exercemos um controle de constitucionalidade. E isso tudo faz sentido, eu sei que o meu tema é reforma trabalhista, eu vou chegar lá. É aquele problema dos limites da lide aqui acadêmica, né? Mas nós vivemos um judiciário brasileiro com juízes extremamente poderosos, capacitados para defender a Constituição. O controle da constitucionalidade se realiza no Brasil por duas formas: em casos concretos, em ações individuais e por meio das ações diretas, ações de controle concentrado que são propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então, não é incomum nos depararmos, e aqui muitos advogados estão presentes, com sentenças que invocam princípios de baixa densidade normativa para invalidar regras legais produzidas pelo legislador, bem ou mal, certo ou errado, são escolhas que a nossa democracia permite sejam produzidas. Então, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é uma ideia tão aberta, fundante mesmo do Estado Democrático de Direito, tem balizado decisões judiciais que pronunciam a ineficácia, a nulidade, a invalidade de regras claras produzidas pelo Poder Legislativo. É só para contextualizar um pouquinho do que nós vivenciamos no Poder Judiciário. E, claro, nós, no Estado Democrático de Direito, temos uma característica importante, porque, de um lado, temos a democracia, de outro, temos o constitucionalismo social. O constitucionalismo social é um movimento histórico de construção de garantias, de direitos humanos, um ciclo evolutivo importante na experiência civilizatória humana. Então, nós temos direitos de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, fala-se em quarta, quinta, dimensões sem fins. A complexidade da vida traz novas demandas sociais e os legisladores, os doutrinadores, os historiadores, os sociólogos, os cientistas políticos, os juristas, todos devotam as suas atenções na identificação de novas necessidades sociais, a exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados, que é alvo deste importante conclave. Não sei se já houve o exame dessa matéria, mas uma lei moderna, a Lei 13.709, uma lei paradigmática, exemplar. Aliás, é preciso reverenciar o Poder Legislativo Nacional, dada a qualidade das normas que tem produzido recentemente. Poderíamos aqui fazer um parêntese de novo, peço escusas pelo problema com o PowerPoint, para lembrar que tivemos a revisão da Lei de Falências e Recuperação Judicial, a reafirmação com letras fortes desse compromisso com a preservação da atividade econômica, até porque
O artigo 47 dessa lei, Lei 11.101 de 2005, consagra o princípio da preservação da empresa. A nossa Constituição social e a nossa Constituição econômica devem ser lidas de forma harmoniosa. Não há que se falar em máxima efetividade de direitos sociais trabalhistas se as atividades das senhoras e dos senhores não forem bem-sucedidas. É pressuposto da efetividade dos direitos trabalhistas que haja êxito da atividade empresarial. E, portanto, essa leitura harmônica desses dois ambientes da Constituição é que justifica reflexões como essa que nós produzimos, especialmente aquelas do painel anterior, magnífico painel anterior, rendo uma vez mais as minhas homenagens aos participantes, porque precisamos mesmo construir cenários de diálogo social que permitam a produção de regras adequadas para que a sociedade capitalista, democrática, com dignidade humana, com o valor social do trabalho, enfim, possa alcançar aqueles objetivos civilizatórios que estão descritos no texto da Constituição. De um lado, então, o constitucionalismo social, de outro, a democracia. E a democracia tem uma lógica diferente, uma lógica pautada na vontade da maioria, na renovação periódica dos nossos representantes, que verbalizam os anseios sociais. Em alguns momentos, há um choque entre o que se contém na Constituição e o que é produzido pelo Congresso Nacional, e isso, obviamente, leva a essas impugnações que fazem parte do processo democrático perante os órgãos da nossa jurisdição. Mas, avançando, e uma vez mais, lembrando que o fundamento da nossa legislação trabalhista radica na ideia matriz da proteção, a ideia central da proteção social aos menos favorecidos. Eu não preciso aqui recuperar a história pós-advento do capitalismo, a história que trouxe greves, que trouxe exploração do homem pelo homem a não mais poder, o homem sendo tratado como o lobo do homem, numa visão hobbesiana, a ideia de que entre o forte e o fraco, o rico e o pobre, a liberdade escraviza e a lei liberta. Todos conhecemos essa história, o manifesto comunista, a doutrina social da igreja, tudo aquilo gerando um caldo de cultura, de pressão social, de consciência política, que desaguou no advento dos direitos trabalhistas, da intervenção estatal nesse universo privado de produção. Mas, avançando aqui, talvez dando um salto de 200 anos, e chegando mais recentemente no Brasil, de 2014, tivemos, pelo Supremo Tribunal Federal, a edição de 2 julgados importantíssimos, que foram os momentos seminais dessa nova realidade que vivemos hoje no Brasil. Eu me refiro a 2 casos julgados, o caso BESC, Banco do Estado de Santa Catarina, e o caso envolvendo uma fazenda, a Fazenda Olhos d'Água. O Supremo Tribunal Federal, como foi dito no painel anterior, leiam essas decisões. Para quem for da área jurídica, para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais dessa evolução histórica do nosso sistema de regulação de relações de trabalho, recomendo enfaticamente que leiam o acórdão do RE 590-415, porque resgata toda essa história de maneira lapidar, um acórdão subscrito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Mas o fato objetivo é que o Supremo Tribunal Federal, no caso BESC e no caso Fazenda Olhos d'Água, mostrou que a nossa jurisprudência, Tribunal Superior do Trabalho, Justiça do Trabalho, estava equivocada naquilo que dizia com o significado da Constituição em relação ao poder negocial coletivo. A autonomia da vontade no plano coletivo, das relações coletivas de trabalho, não se equipara, não se confunde com a autonomia da vontade no ambiente das relações individuais. Isso parece óbvio, é algo evidente, talvez até um axioma, uma verdade que dispensa qualquer tipo de comprovação. Mas chegamos, enfim, a partir dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, à reforma trabalhista. E, claro, já falei sobre jurisdição difusa, jurisdição concentrada, a jurisdição difusa, essa exercida por todos os juízes, um controle incidente, no caso concreto, da constitucionalidade, da validade das novas normas, das novas regras, e a jurisdição concentrada, que é aquela exercida pelo Supremo Tribunal Federal. Eu brinco de vez em quando, doutor Flávio, com o nosso sistema de controle de constitucionalidade, que congrega o difuso e o concentrado, poderia ser qualificado como controle confuso. Porque, primeiro, na experiência comparada, ou se adota um ou se adota outro. O controle difuso vem da experiência norte-americana, 1803.
O controle concentrado é 1920 na Áustria, Hans Kelsen. Nós abraçamos os dois e isso gera uma certa insegurança. Eu tenho até que tomar cuidado com o que eu falo, porque eu preciso até esclarecer o porquê dessa insegurança. Na medida em que, obviamente, os atos do Congresso nascem com uma presunção de constitucionalidade. Nós temos um controle preventivo, antecedente ao ingresso das normas no mundo jurídico. Mas, depois disso, as normas saem a campo, são vivenciadas e aplicadas, e cada qual de nós pode mover ações questionando a constitucionalidade de uma determinada norma, seja ela regra, seja princípio. Mas o fato objetivo é que esse ambiente de muita difusão de poder de controle gera, em alguma medida, insegurança. Por um lado, é democrático afirmar-se que a Constituição é um patrimônio coletivo, o Supremo é o guardião da palavra final, é o que se contém no artigo 102 da Constituição, e, portanto, nós todos participamos, somos atores, partícipes ativos do processo de construção do sentido da própria Constituição. Mas, por outro, na prática, isso gera alguns inconvenientes, tanto que a experiência comparada em países civilizados não convive com esse modelo dual. É só uma observação à láteres, quem sabe, justificando aqui a brincadeira do controle confuso de constitucionalidade. Mas tivemos, então, diversos temas trazidos pela reforma, e o primeiro deles foi este que envolveu a alteração do artigo 702, inciso 1º, a linha F da CLT. O legislador não estava satisfeito com a maneira como o Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais do trabalho estavam produzindo a sua jurisprudência sumulada. Tivemos algumas semanas do Tribunal Superior do Trabalho, semanas que levaram à revisão da jurisprudência. E eu costumo dizer que a jurisprudência, tal como a Constituição, é um patrimônio coletivo. Os tribunais têm a responsabilidade, alta responsabilidade, de guardar a jurisprudência, mantê-la íntegra, estável e coerente. É um dever legal previsto no artigo 926 do Código de Processo Civil. Mas a jurisprudência ela é produzida a partir dos recursos, das decisões, das sustentações orais, das contrarrazões. O processo judicial é um processo dialético, dialogado. Os tribunais dão a palavra, decidem, mas o fazem de forma democrática, fundamentada, enfrentando os argumentos das partes. E quando as decisões se repetem em torno de determinadas questões, editam-se súmulas. O legislador, então, alterou a CLT para dizer que a positivação desses vetores, a criação dessas súmulas, deveria observar determinados critérios de difícil cumprimento. E o Tribunal Superior do Trabalho, recentemente, declarou a inconstitucionalidade dessa regra. Eu votei, nesse sentido, convencido que estou, com base no artigo 96, inciso 1º da Constituição, a linha A, que a matéria afeta a forma de criação de vetores, orientações, súmulas, é matéria de economia interna dos tribunais, como o próprio CPC reconhece em relação aos demais tribunais do Brasil. É uma primeira questão ainda alvo de uma ação declaratória de constitucionalidade, submetida à relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que também é alvo da ação direta 6188. Ainda falando sobre a reforma, nós temos uma outra ação direta de inconstitucionalidade, que é a 6142, que trata de um tema que deve ser de interesse das senhoras e dos senhores. Dispensas massivas, dispensas coletivas. O Tribunal Superior do Trabalho julgou o caso da Embraer, empresa sediada em São José dos Campos, e confirmou a validade, a nulidade das 4.200 rescisões de contratos de trabalho, e o fez porque não havia sido tentada uma negociação coletiva prévia. As empresas são entes coletivos por natureza, atuam gerando impactos coletivos, e, portanto, há um interesse social, não apenas na preservação de suas atividades, mas da melhor forma com que exercem os seus ofícios. Eu não quero, obviamente, aqui dizer que a liberdade de iniciativa estaria limitada, não é disso que se trata, mas é preciso olhar para o artigo 170 da Constituição, onde estão enumerados os princípios de organização e de funcionamento da ordem econômica, e ali se fala, entre tantas ideias, força em função social da empresa, da propriedade e da empresa,
em respeito ao meio ambiente, hoje se fala em ESG, Environment, Social Governance, é isso, doutor Auro? Se fala em livre concorrência, em respeito ao consumidor, enfim, nós temos princípios que balizam a atuação das senhoras e dos senhores. E o TST entendeu que era necessária a negociação coletiva. O caso Embraer, recurso extraordinário para o Supremo, o Supremo o processou em regime de repercussão geral e editou recentemente a tese 638. Mas não definiu o que é a dispensa coletiva. Falou-se aqui em empresas com até 20 empregados. A dispensa coletiva seria, numa empresa com 20, de 5 empregados? De 10? Qual é o prisma de análise? Seria coletiva uma dispensa de 50% dos empregados? Do ponto de vista do trabalhador, é sempre danosa a perda da fonte de sustento. Mas qual é o conceito de dispensa massiva, dispensa coletiva? Não se sabe, não se tem resposta. Seriam dispensas que geram, enfim, danos à comunidade? No caso da Embraer, o caso julgado foi um caso emblemático. 4.200 contratos rescindidos, a economia local padece, sofre. Tivemos durante a pandemia, inclusive, um caso rumoroso que gerou um debate intenso com artigos doutrinários a favor e contra, inclusive um dos subscritores, juiz do trabalho, sofreu uma censura por ter se posicionado de forma crítica em relação à visão da colega que decidiu, em sede de tutela antecipada ou de liminar, para ficar mais simples, que a empresa deveria reintegrar todos os seus empregados. Uma empresa que certamente encerrou as suas atividades por dificuldades, porque a demanda deixou de existir. Uma empresa que vem à falência ou que se submete a um processo de recuperação judicial. Essa empresa teria condições de negociar coletivamente para melhorar a condição daqueles empregados que estão perdendo seu emprego? A resposta me parece negativa. Isso apenas mostra, meus caros, como os fatos da vida podem ser encarados de diferentes perspectivas. Eu estou falando muito rápido e eu sei que meu tempo já está quase acabando, não é isso? Não. Pode estender, que começou atrasado. Pode mais um pouquinho falar, depois eu faço uma Presidente, pergunta. sabe que chegando na hora do almoço, o pessoal começa a te olhar com raiva, assim. Mas fala muito. Mas o pessoal teve um coffee break muito forte aí e não pode também perder uma palestra do senhor aí que vai enriquecer muito o currículo de todos que estão aqui. Vieram de longe para escutar a palestra do senhor, pode ficar tranquilo. Esses 50 segundos aqui, então, é de mentira, né? Não, é só um alerta, pode estender mais um pouco. Vamos em frente, vou tentar, vamos acelerar aqui o passo. Está a caminho. Está chegando. Então, parecendo aquele meteoro que está chegando, né? Não olhe para cima, que, aliás, falei sobre isso ontem, discutindo o impacto da tecnologia. Quem resiste à tecnologia vai pagar um preço muito alto no futuro. Mas isso é outra história. Enfim, dispensas massivas. O Tribunal Superior do Trabalho, na sessão, eu trouxe aqui meu assessor, o doutor Fábio, se ninguém gostasse da palestra, ele pelo menos ia bater palma, né? Mas, se foi semana passada ou na anterior, nós julgamos um caso muito interessante sobre dispensas massivas. Minas Gerais, Belo Horizonte, uma instituição de ensino importante, dispensou 100 professores entre novembro e dezembro de 2017, logo após o advento da reforma trabalhista, com a regra do artigo 477-A já em vigor. Essa regra, como nós sabemos, equiparou as dispensas coletivas às individuais e, enfim, legitimou esses atos de dissolução contratual deliberados pelos empregadores, até porque nós sabemos que no nosso sistema rescindir contratos de trabalho é um direito potestativo, é um direito que, enfim, está assegurado a todos. Obviamente, há casos e casos, dispensas discriminatórias não são toleradas, dispensas de trabalhadores em instantes de vulnerabilidade de saúde, sobretudo, também não são admitidas, seja pela lei, seja pela nossa jurisprudência. Mas o TST, então, julgou esse caso. O Tribunal de Minas, um tribunal composto por juízes muito competentes, desembargadores talentosos, reconheceu que havia a quebra do dever de negociação coletiva e determinou a reintegração de 100 professores. E a instituição de ensino, então, impugnou a questão e chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, doutor Auro, em recurso ordinário e mandado de segurança. É uma primeira manifestação do TST após a reforma trabalhista e após o Supremo ter editado a tese 638. E o Supremo disse que a negociação coletiva, primeiro, é imprescindível. Segundo, não significa necessidade de
celebração de um acordo ou de uma convenção coletiva de trabalho. E terceiro, não precisa da autorização sindical. Nós ficamos assim meio perdidos. Ela é obrigatória, mas não precisa levar necessariamente a uma conclusão negocial. Nem tampouco se confunde com a aquiescência e a concordância do sindicato. Como equilibrar, enfim, essa visão, na medida em que nós sabemos que o descumprimento de uma ordem jurídica, de um dever jurídico, há de produzir consequências. Nós não admitimos normas que, uma vez descumpridas, não tragam efeitos concretos. E a ordem jurídica é clara: quem descumpre a obrigação responde por perdas e danos. É como se nós tivéssemos um sino sem badalo, uma norma vazia, oca, nós não podemos admitir. E qual foi a solução, talvez estejam curiosos, que nós alcançamos? Se o Supremo Tribunal Federal entendeu que havia um dever de negociação coletiva imprescindível, a expressão é essa, imprescindível, e se esse dever não foi cumprido, a consequência só pode transitar no ambiente coletivo. O que eu quero dizer com isso? Se a negociação, que é imprescindível, poderia, quando muito, produzir um acordo ou uma convenção coletiva, que é uma norma que define novos direitos, a quebra do dever de negociação poderia gerar um ônus coletivo. E qual seria esse ônus? Um dano moral coletivo, por exemplo? Uma obrigação de fazer, de sentar à mesa, justificar, explicar as razões, não que se vai interditar o direito do empregador de se reposicionar no mercado, de eleger uma estratégia momentânea de negócio, reduzindo o seu quadro funcional, terceirizando, quem sabe. Não é disso que se trata. Mas, se o Supremo disse que é preciso negociar, isso precisa ser levado a sério, mesmo que não se chegue a um resultado. E a quebra dessa expectativa de produção de um resultado normativo que minimize os danos dos trabalhadores dispensados, gera um impacto coletivo, um dano moral coletivo. Essa foi uma das soluções inicialmente visualizadas para compatibilizar a regra do artigo 477-A da CLT com a tese 638 do Supremo Tribunal Federal. Temos ainda vários temas, eu vou acelerar um pouco o passo, eu não sei se teremos espaço para debate, eu desde já me coloco à disposição, nesta ou em outra oportunidade, para, quem sabe, ouvir embargos de declaração, que é um recurso para suprir vícios, né, na manifestação dos juízes. Mas nós temos temas pendentes: contrato de trabalho intermitente, uma inovação que, segundo o deputado, querido amigo Rogério Marinho, foi pensada para segmentos econômicos empresariais específicos, cuja demanda experimentava uma oscilação, uma sazonalidade, e que foi prevista para todas as formas de organização de prestação de serviços, exploração de negócios. Temos ainda um teto indenizatório para os danos morais, como se nós pudéssemos compensar algo que é inerente à dor da alma, à dor do espírito. Não se consegue recompor uma lesão de ordem moral. Segundo a exata regra do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano. Qual é a extensão de um dano? Por exemplo, o caso julgado recentemente de uma trabalhadora que operava num posto bancário, que sofreu assaltos e que se desenvolveu um transtorno psicológico que a levou a uma aposentadoria permanente, com tentativas de suicídio, uma instituição financeira que, enfim, poderia estruturar aquele ambiente com o cumprimento de todas as normas. Qual é o valor ideal? Alguém que ganhava R$5.000? O que recompõe as dores da alma de uma pessoa como essa? Enfim, apenas um dos capítulos mais difíceis da jurisdição, que eu aqui submeto à reflexão de todos. Jornada 12/36, também matéria trazida pela reforma e que está sendo discutida na DI 5994. A limitação da jornada compõe a primeira Convenção Internacional da Organização Internacional do Trabalho. É importante perceber que o trabalho é meio de vida, não meio de morte, que há um contencioso imenso na infortunística do trabalho. Acidentes, doenças profissionais resultam da exploração da jornada, da extrapolação da jornada, melhor dizendo, para além dos limites legais estabelecidos. Temos ainda uma questão processual que eu não vou cansá-los, a maioria do auditório é composta por empresários e empresárias, mas os advogados sabem o que quer dizer pedidos líquidos em reclamações trabalhistas. Mas dois temas para encerrar. O primeiro deles
diz com uma medida que me parece extremamente salutar, até porque um dos eixos da reforma trabalhista foi reduzir um excesso de ações frívolas, para usar uma expressão do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi relator da ADI 5766, aquela que validou a sucumbência, os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, demandas exageradas, trabalhadores que propunham ações conscientes, estimulados, que estavam pela ausência de qualquer tipo de sanção, não tinham nada a perder, às vezes tinham uma pretensão legítima, mas, como foi falado dos free riders aqui, né, pegavam carona com várias outras pretensões que não tinham fundamento, uma cultura de excesso de demandas frívolas, pretensões que pegavam carona ao lado de pretensões legítimas. Um dos eixos da reforma foi combater esse fenômeno, esse excesso de litigiosidade. E duas medidas foram pensadas, entre tantas outras, como essa que se propõe a permitir que haja a ação judicial de homologação de transação extrajudicial. Nós vivíamos, lá em São Paulo, se chama de casadinha, reclamações simuladas. Eu pago os seus direitos, mas só faço na Justiça do Trabalho, porque lá o juiz vai homologar e lá vai haver a expressa previsão da quitação ampla do contrato de trabalho. O ministro Barroso, naquele julgamento, descreveu um cenário preocupante. Os sindicatos homologavam as rescisões e essas homologações não encerravam as questões ligadas àquele contrato. Os contratos não eram de fato extintos, projetados que eram para as ações trabalhistas. Havia quase que invariavelmente proposituras de ações após as homologações produzidas pelos sindicatos. Isso, obviamente, não nos interessa, não atende à sociedade brasileira, salvo, obviamente, as pretensões que devem mesmo ser apresentadas, devem mesmo ser deduzidas. Então, nós tivemos essa previsão legal das ações judiciais para homologação de transação extrajudicial. E o Código Civil define o que é o Instituto da Transação. Nós temos a possibilidade de prevenção e de encerramento de disputas de litígios. Evidentemente, como ato jurídico que deve observar os requisitos de validade do negócio jurídico, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita em lei. A manifestação de vontade, a licitude, a validade, a consciência do que se faz é, sem dúvida, algo essencial. E a CLT, então, foi alterada para a inclusão dessas regras com algumas medidas de segurança para conter eventuais tentativas de fraude. Os juízes podem determinar a realização de audiências. As partes não podem estar assistidas pelos mesmos advogados. O juiz pode colher o depoimento do reclamante, pode esclarecer o sentido daquele negócio jurídico que ele está fazendo ali, produzindo naquele instante. E há casos e casos, os mais pitorescos, como em São Paulo, me dizia um amigo advogado, uma gestora do departamento pessoal de uma grande indústria farmacêutica, depois de tantos anos prestando serviços, resolve rescindir o seu contrato com 2 filhas, uma com problema de saúde, uma outra em vias de casamento, enfim. E essa senhora, então, faz um acordo com a empresa, obtém uma vantagem fantástica, inclusive com preservação de plano de saúde, e chega na audiência, o juiz não homologa. E pergunta para ela: a senhora sabe o que está fazendo? Ela: sei, eu sou gestora de pessoal, formada em administração, tenho também noções de direito do trabalho, legislação trabalhista, previdenciária. Mas a senhora sabe que a senhora está renunciando aqui à possibilidade de, dando quitação ampla do contrato, renunciando à possibilidade de uma eventual ação futura? Ela: eu sei. Não, mas eu não posso homologar se a senhora não pode aceitar uma condição dessa, uma quitação ampla do contrato. Ele: doutor, eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei onde o senhor mora, o senhor não me conhece. E se o senhor não homologar, eu vou lá e vou contar para a sua esposa. Aí ele: hã? Então tá bom, eu vou homologar, mas com ressalva. Brincadeira à parte, isso é fato concreto, mas brincadeira à parte, o fato objetivo é que nós ainda vivemos um certo momento de transição, porque o direito do trabalho é protetivo, essa ideia de proteção é importante, e ela foi assimilada por parte de nós, juízes do trabalho. Mas a proteção excessiva desprotege, nós cansamos de saber disso. Nós temos diretrizes sumulares, a exemplo dessa que está na tela. A homologação de acordo constitui faculdade do juiz.
inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. Eu destaquei esse precedente, ou essa súmula, porque quando se fala em faculdade, parece que nós estamos falando de direito subjetivo, faculdade de agir. O juiz não é tutor da sociedade, tutor moral da sociedade, ele não é o senhor das conveniências alheias. Com todo respeito aos colegas que entendem o contrário, nós não sabemos o que é melhor para os senhores. Para as senhoras e senhores, são os senhores que devem, no exercício da autonomia da vontade, que é a expressão do princípio da dignidade humana, definir os seus cursos de ação no tráfego social, no tráfego jurídico. Não somos nós, portanto, censores, tutores, pais dos senhores. E eu tenho impugnado essa compreensão. Obrigado. Eu apenas, ainda falando de segurança jurídica, vou deixar esse arquivo à disposição de todos, mas eu trouxe algumas decisões lá do TST que mostram que esse debate sobre o conteúdo dessa ação judicial de homologação, de transação extrajudicial, ainda está sendo alvo de uma disputa séria. Percebam que o TST tem por função uniformizar a jurisprudência em todo o Brasil. E essa divergência interna entre turmas do tribunal dá ensejo a um recurso específico que se chama embargos, que vai para a subseção 1 especializada, e lá se pretende a pacificação plena da matéria. Então, é natural que haja essa efervescência num primeiro momento, essa ebulição, porque as questões precisam ser muito bem compreendidas e debatidas. Aqui na tela, nós temos um julgado da segunda turma, relatado pela querida ministra, amiga Maria Helena Malman, também um outro julgado da oitava turma, relatado pela ministra Delaide Arantes, uma outra querida amiga, mas são visões que revelam aquela tradição intervencionista do juiz na manifestação de vontade das partes. Mas, como é natural, o direito não é uma ciência objetiva, é uma tentativa de intervenção ética nas relações humanas, há também julgados em sentido contrário. Se eu, como magistrado, designo uma audiência, tomo o depoimento do trabalhador, explico o que está acontecendo, ele pode concordar e o juiz deve homologar. São 2 julgados, um dos quais eu tive a honra de subscrever, mas estão aí na tela, estão à disposição de todos. Por fim, talvez um desafio às senhoras e os senhores, algo que eu ainda não vi em ações e recursos na Justiça do Trabalho. Nessa mesma linha de desjudicialização, de segurança jurídica, de pacificação social, o legislador estabeleceu a possibilidade de os empresários buscarem os sindicatos e prestarem contas dos contratos de trabalho. Um procedimento de quitação anual, com eficácia liberatória. Alguns diriam, como eu já ouvi, não, mas aí o sindicato está cobrando, está querendo cobrar. Pessoal, é um serviço que se presta, não é? Em nome da segurança jurídica. E a pergunta que fica no ar, o sindicato que se recusa a prestar essa assistência que a lei obriga, pode ser obrigado, via ação judicial, a fazê-lo? Em suma, nessa linha de diálogo social, de parceria, esta possibilidade de quitação anual representa mais um dos caminhos possíveis para que senhoras e senhores se aproximem das entidades profissionais e construam cenários que permitam a realização desse horizonte ideal da segurança jurídica. Aqui uma homenagem aos mineiros, um mineiro ilustre de Cordesburgo, né? Guimarães Rosa. Viver é perigoso, mas porque aprender a viver é que é o viver mesmo. Travessia perigosa, mas é da vida, sertão que se alteia e se abaixa. O mais difícil não é ser bom e proceder honesto. Dificultoso mesmo é um saber definir o que quer e ter o poder de ir até o rabo da palavra. Muito obrigado pelas atenções, sucesso. O ministro, já que o senhor gosta de falar em pé, eu vou deixar o senhor um pouquinho mais em pé. Tá. Pessoal, só dar um recado aqui. Nós vamos iniciar a próxima
palestra motivacional daqui 8 minutos, porque o nosso palestrante tem que estar no aeroporto, vai sair para o aeroporto aqui 14h. Peço a paciência de vocês com a questão do almoço, e eles estão melhorando ainda mais lá o almoço para vocês, assim, entendeu? Um pouquinho de paciência para ficar mais gostoso aí, para atender vocês. E sextou, né, entendeu? presidente? Sextou, né? Sextou, né? E, ministro, foi muito esclarecedor suas palavras aí, mas o que a gente... Assim, o que afeta mais o empresariado mesmo é essa questão da segurança jurídica, né? Que quebra a maioria das empresas, porque, como diz o Alexandre Garcia, no Brasil até o passado é incerto, né? Entendeu? E aí, o que acontece? Tem um candidato aí que falou que, se ganhar, espero que não ganhe, entendeu? Não é? Espero que não ganhe, a verdade é essa, e que vai retroceder as leis trabalhistas, que foi uma pequena conquista que precisa ser avançado ainda mais, mas voltar é difícil, entendeu? Então, é um tema assim que a gente pontua aqui. Eu vou colocar para o senhor ali 7 minutinhos, peço-lhe desculpa que eu sou... goiano, eu sou mineiro, ó. Te agradeço essa homenagem aos mineiros, está cheio de mineiro aqui, né? Entendeu? E aí, uma salva de palmas para o ministro aí, porque muito esclarecedor a palestra dele, e ele vai falar dessa questão para nós aí, 7 minutinhos. Bem, muito obrigado, presidente Abrita, pela oportunidade, renovo aqui os agradecimentos. Eu sou goiano, achei que fosse também goiano, e eu costumo não dizer que sou goiano, porque fico com medo de parecer falta de educação, porque quem não é pode se sentir ofendido. Mas, brincadeira à parte, Goiás e Minas são estados muito próximos e tradições também muito parecidas. Eu sou um aficionado pelo piqui. Acho que Montes Claros, enfim, não sei se tem alguém de Montes Claros, quando vier a Brasília, por favor, um pacotinho de piqui, aquele grande, será sempre muito bem-vindo. Mas, falando sobre a sua observação, eu diria que, sem correr o risco de incorrer numa falta ética, porque a nossa Lei Orgânica da Magistratura Nacional prevê que nós não podemos desenvolver atividade político-partidária, e eu levo isso muito a sério, embora, obviamente, como cidadão, tenha as minhas preferências, as minhas escolhas, torço para que o Brasil avance da melhor forma possível, e nós vivemos num ambiente democrático. A democracia, ela nasce na história como um ideal, como um meio de realização de valores humanos, é também um sistema de controle, de organização do poder político, e a democracia permite que haja a construção de normas que vão atender interesses que devem ser, enfim, atendidos em determinados momentos. E eu não tenho dúvida em dizer que a reforma trabalhista avançou em muitos pontos, existem pontos ainda que representam grandes interrogações, a exemplo do que foi tratado no painel anterior, o paradoxo mesmo de uma organização sindical prestigiada, e aqui a segurança jurídica foi atendida quando se inseriu lá os artigos 611A e 611B, aqueles que tratam dos temas que podem e não podem ser negociados coletivamente. Isso foi excepcional, porque pôs fim a um cenário de incerteza que adivinha de uma construção jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal anulou, que era aquela ideia da adequação setorial negociada. O que está na lei não pode ser negociado, salvo para ampliar. Era essa a ideia, em síntese, que o Tribunal Superior do Trabalho adotava. Mas o mais curioso é que, apesar disso, o TST reiteradamente afirmar que a negociação coletiva não poderia tratar de temas disciplinados em leis, salvo para ampliar, o mais curioso é que as senhoras e os senhores, os atores sociais, sindicatos de trabalhadores, não se cansaram em celebrar normas coletivas, desafiando essa compreensão do TST. Há uma frase interessante que, quando o direito ignora a realidade se vinga e ignora o direito. Na prática, foi isso que aconteceu. Essa reação concertada, sistemática, difusa, com acordos e convenções coletivas que contrariavam as súmulas do TST, levou a matéria até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo disse, não é assim. E o que é verdadeiramente indisponível no campo das relações de trabalho? E aqui nós temos direitos patrimoniais, direitos disponíveis, direitos que não podem ser negociados.
O que não poderia ser negociado? Filiação à Previdência Social, licença maternidade, assinatura da carteira de trabalho, salário mínimo, são exemplos eloquentes de que determinados direitos realizam o núcleo mínimo, essencial da ideia de dignidade da pessoa humana. Mas cabe ao legislador dizer o que é esse núcleo essencial. Normas de proteção à saúde e segurança do trabalho, o cumprimento das NRs, as normas regulamentares, que estão sendo submetidas a um importantíssimo processo de atualização, de modernização. Então, nós caminhamos nessa direção e a reforma trabalhista traz uma colaboração muito grande. Evidentemente, eventuais pontos que se revelem inadequados, que não produzam os resultados desejados, podem sofrer alterações. Isso é da essência do processo democrático. Mas segurança jurídica não se coaduna com um revogaço, por exemplo, como se preconizou por aí. Acho que não é esse o caminho e que Deus abençoe a nossa nação. Ministro Douglas, houveram várias indagações, eu vou só, então, dentro do... Vossa Excelência acabou de falar, pegar um gancho aqui para tentar trazer uma das questões postas, que foi agora recentemente um PL, né, salvo engano, que fixou o teto dos enfermeiros, né, do salário dos enfermeiros. E muitas clínicas estão dizendo que não têm condições de arcar com isso. Qual a visão que teria com relação à segurança jurídica, dentro do campo da segurança jurídica, perante as convenções coletivas de trabalho, fixando um valor, às vezes, até inferior àquele dentro do PL? Haveria uma legitimação desta convenção coletiva dentro do que prevê o 611-A? Doutor Auro, eu achei que a nossa conversa era entre amigos aqui, né? E me faz uma pergunta dificílima. Eu até teria uma suspeição parcial para falar, porque a minha esposa, advogada, tem interesse nesse assunto, até ligou aqui, eu abri o telefone só para ela saber que eu não estou atendendo com causa justificada. Mas o fato objetivo, ela desligou quando eu falei dela. O fato objetivo é que a autonomia negocial coletiva foi prestigiada. Evidentemente, a negociação se faz com probidade, com boa-fé. Isso é princípio informativo da teoria geral dos contratos. São as entidades sindicais, profissionais, as empresas e as entidades patronais as mais legitimadas para enfrentar, caso a caso, essas situações individualizadas. Não dá para tratar a todos de uma mesma forma. E a matéria relativa ao piso já é alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. É uma via expressa que permite, então, que essas dúvidas pontuais que nascem a partir dessa nova disciplina legal sejam superadas de imediato pelo Supremo Tribunal Federal. No mais, conclusos para melhor exame. Muito obrigado, ministro, pelo esclarecimento, pela parceria. Foi muito bom, foi muito enriquecedor aqui no nosso congresso. Passa a palavra aí para a Gisele. Obrigada, presidente. Obrigada. Muito obrigada, ministro. Obrigada, doutor Auro. Nesse momento, então, a gente quer fazer a entrega do troféu em agradecimento pela presença dos senhores aqui. Eu convido, então, o ex-presidente do Sindivarejista e atual diretor administrativo, Edson de Castro, que fará a entrega do troféu ao ministro.